Seja muito bem-vindo ao curso 10 Erros de Escritores Iniciantes 2.0, a segunda versão desse curso. Um curso gratuito e rápido também, que tem dois objetivos, né? O primeiro é você potencializar o seu talento como escritor, evitando alguns erros de quem começa a escrever. O que, essa questão de potencializar o talento acaba sendo o objetivo de todos os cursos que eu faço, que eu tenho em parceria e que você pode ver no meu site viltoreis.com, que está aparecendo aí na tela. Para quem não me conhece, eu sou autor do livro Um Gato Chamado Borges, que foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura, e também tenho aí vários contos publicados em revistas aí pela internet, em revistas impressas. Fiz a minha monografia a respeito de as teorias narrativas de Hitchcock aplicadas à psicose, e também aí participei de vários projetos na internet nos últimos anos, como a editora Nocaute, a revista Pulp Fiction, entre outras coisas, como manter um canal no YouTube aí com dicas de escrita. Então é bastante coisinha aí e vocês vão ver que essa rodagem aí trouxe alguma coisa para eu passar para vocês. Mas muito bem, vamos aos erros. Erro número 1. Que história você está contando? Você sabe que história você está contando? Quando eu estava participando da seleção da revista Pulp Fiction, selecionando os contos, ali uma revista que eu editei junto com o José Figueiredo, a gente fez 4 edições dessa revista, cada edição nós recebemos mais de 200 contos, então era muita coisa para ler e para selecionar. Mas uma das coisas que eu percebi é que às vezes as pessoas não sabiam que história que elas estavam contando. Aí qual que era o resultado disso? A história não ia para lugar nenhum, era cheia de barrigas a história, pontos que não levavam a nada, coisas que poderiam ser cortadas da história. Mas geralmente para você ser objetivo ao contar uma história, você precisa saber para onde você quer ir. E para isso eu sempre cito um trecho de Alice nos Países Maravilhas, que você está vendo aí na tela. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Alice disse para o gato, Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o gato. O lugar não importa muito, disse Alice. Então não importa o caminho que você vai tomar, disse o gato. Então a dica aqui é: conheça a história que você quer contar. Se você não sabe onde quer chegar, você vai acabar tomando qualquer caminho, vai tomar um atalho errado e não vai chegar a lugar nenhum. Então pense bem na sua história, descubra o final, coloque ela em tópicos antes de escrever e depois senta e mete bala. E aqui vale fazer uma pequena diferenciação, não sei se você sabe, a diferenciação entre fábula e trama. Essa diferenciação foi criada por um grupo, por um movimento chamado os formalistas russos. Qual que é essa diferenciação? A fábula é a história que você tem, a história em ordem linear. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho vai levar os doces para a vovó. Essa é a história, começo, meio e fim. Agora a trama é tudo que você cria ao redor da fábula. A trama é a sua capacidade, por exemplo, de inverter algumas informações, de dar uma informação antes que a outra e manipular a trama de forma a tornar esse texto mais atraente para o leitor. Então, entenda que história você vai contar para conseguir fazer tudo isso que eu ensino em outros cursos também. O segundo erro é: quando começar uma história, comece. Por que é esse erro? Porque tem muita gente que começa escrevendo uma história, seja um conto, um romance, seja o que for, e ela dá 1000 voltas, Ela faz 1000 comentários, ela coloca 1000 coisas, até que de repente lá na página 6 a história realmente começa. Gente, isso não adianta, não vai prender a atenção do leitor, vai cansar o leitor e provavelmente ele vai se desinteressar. Se você for ler um texto do século XIX, de alguns escritores clássicos, como Machado, Tolstói, enfim, qualquer outro escritor clássico dali para trás, você vai ver que sim, os textos tinham longas introduções. Só que a gente não está mais no século XIX. As pessoas, quando elas vão ler um texto, elas querem ir direto à história. E a narrativa foi evoluindo para isso. Então, não escreva como as pessoas do século XIX, escreva como alguém que é do seu tempo. Evite coisas como descrições do tempo, era uma tarde quente de verão, de não sei o que. Gente,
Essa informação ela pode aparecer no texto através do personagem suando. Pronto, você já deu a informação que estava quente. Maravilha, não precisa começar com uma descrição de tempo, né? Outra coisa, né? Aqueles verdadeiros comentários filosóficos que vai 1, 2 páginas da reflexão de não sei quem, do narrador que a gente não sabe quem é na história. Gente, não, tá? Vamos abrir aqui uma exceção, né? Talvez você seja um filósofo, uma pessoa muito original no seu pensamento, que já o desenvolveu e tem uma grande mensagem para começar o livro. Ok, mas seria melhor que essa mensagem aparecesse ao decorrer da história e não no começo da história, quando o leitor ainda nem foi fisgado. E outra coisa a ser evitada é descrições do mundo da história, né? Eram os deuses não sei o que, e no princípio, blá 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 blá. Gente, isso aí pode aparecer no meio da história, você não precisa começar com a descrição. Ou, no ano 2147 caiu um meteoro na Terra, a humanidade quase se extinguiu. Gente, você perdeu uma grande oportunidade de fazer as pessoas entenderem isso no decorrer da história. Não precisa dar esse tipo de informação no começo. Começa com a história rolando e depois as informações vão aparecendo. E nesse assunto, vale lembrar um dos inícios mais espetaculares de todos os tempos, a meu ver, que é do livro Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Olha só o que ele escreveu no início dessa história. No dia em que iam matá-lo, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o barco em que chegava o bispo. Havia sonhado que atravessava um bosque de figueiras bravas, onde caía uma gota suave, e por um instante foi feliz no sonho. Mas ao despertar se sentiu por completo salpicado de merda de pássaros. Então olha só, essa é uma história que já fala que o personagem vai ser morto. Alguém vai dizer, poxa, mas acabou com o mistério. Não, porque o mistério é como ele vai ser morto. E esse sonho que ele tem ali no começo prenuncia o que vai acontecer com ele, uma tragédia, uma coisa negativa. Então, gente, se é para começar uma história, comece com ação, comece com uma grande informação, comece com uma coisa que já prenda a atenção do leitor. Eu vou deixar alguns materiais aí na bibliografia desse curso para se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto e outros que vão ser comentados nesse curso. Mas antes de fechar esse tópico, eu não poderia deixar de falar de uma frase do escritor Marcelino Freire, que é a seguinte: quando a história começa, as portas do inferno já estão abertas faz tempo. O que isso quer dizer? Quando a história começa, já muita coisa rolou antes que que o leitor só vai saber se ele continuar lendo a história. Erro número 3. Personagem ou autor. Tem gente que não consegue escrever um outro tipo de personagem que não seja ele mesmo. O que eu quero dizer com isso? O escritor, ele não consegue criar uma variação de personagens. Às vezes o protagonista tem uma personalidade, digamos, melancólico, o adversário dele é melancólico, o amigo dele é melancólico, o cara não consegue sair de si mesmo. E eu mesmo enfrentei muitos problemas com isso quando eu comecei a escrever. Todos os meus personagens parece que falavam do mesmo jeito, agiam do mesmo jeito, e a história era uma coisa meio sem sal, sem efeito, sem uma mudança, alguma coisa diferente. E até que um dia eu escrevi um conto que eu achei muito melhor que os outros. Eu fiquei me perguntando, poxa, por que esse conto ficou muito melhor que os outros? Eu não entendia nada de técnica literária. Muitas coisas que eu viria estudar depois iam confirmar essa ideia que eu tive naquele momento. Que é o seguinte, nesse conto, a personagem ela teve um objetivo externo, um desafio externo e algo a ser superado internamente. Então o que a personagem queria? Vencer aquele desafio externo e superar aquilo que a incomodava internamente. Então isso tornou a personagem rica. E a partir dessa coisa dual, que a gente pode criar um objetivo externo e algo a se vencer internamente, você pode pensar em problemas diferentes dos que você enfrenta. A partir disso você pode pensar em personalidades diferentes, né? Eu sou introvertido, digamos. Posso criar um personagem extrovertido para contrapor com o meu personagem principal. Ou eu sou introvertido e posso criar o meu personagem principal extrovertido para criar uma mudança, para conseguir se transvestir, às vezes eu gosto de usar esse termo, num outro personagem. Erro número 4.
4. Narrador ou autor. Outra confusão que muitos escritores iniciantes cometem. O narrador, ele não é o autor. Não importa se o texto está em primeira ou em terceira pessoa. O narrador de uma história de ficção não é o autor. O narrador é uma criação ficcional, no caso, se for em primeira pessoa como um personagem, se for em terceira pessoa também quase como um personagem, com uma voz própria que pode ser diferente da sua, de autor, e que conta aquela história, né? Que está a serviço de contar aquela história. E aí eu gosto de usar o exemplo de um dos grandes narradores, de um dos grandes escritores, que é o Gustave Flaubert, um cara que provocou uma verdadeira revolução nessa questão do narrador. Mas só para entender um pouquinho melhor qual que é a confusão. Flaubert é o escritor, certo? Então, no Madame Bovary, que é um dos seus romances, ele tem um narrador, que não é ele. Nós temos escritor, narrador, que conta a história do personagem, da Emma Bovary. Então, o Flaubert, que é o autor, ele não é o narrador, ele não é o personagem. O Flaubert criou o narrador para contar a história do personagem. Tenha isso bem claro em mente e procure também estudar os vários tipos de narrador. O que o Flaubert fez, por exemplo, nesse romance, foi fazer com que o narrador, não o autor, ele contasse a história da Emma, mas em vários momentos quando ele entrava na mente da Emma, e quase toda a história, né, ele está na mente da Emma, ele usava palavras da Emma Bovary, ele usava metáforas da Emma Bovary, de forma que o narrador quase se fundia com a personagem, mesmo sendo um texto em terceira pessoa. Então esse é um narrador dificílimo de executar. Não que você não possa tentar, pelo contrário, aconselho que você tente. E se você quiser entender um pouquinho mais, eu também vou deixar na bibliografia desse curso algum material a respeito do narrador. Erro número 5, plot points e finais, né? Plot points, pontos de virada, né? Coisas surpreendentes. Alguém vai dizer assim, mas eu escrevo um romance, uma história que quer mais representar a vida. Gente, não existe nada que tenha mais viradas do que a vida. Não existe nada que tenha mais coisas acontecendo do que a vida. Talvez o cotidiano seja monótono, mas às vezes um cotidiano monótono é impactado por um evento muito transformador, como, por exemplo, a perda de uma pessoa querida, um acidente, enfim, tem várias coisas que podem acontecer, uma oportunidade inesperada de emprego, de estudar, enfim, a vida ela é cercada disso. O cotidiano é monótono, mas existem eventos marcantes que provocam viradas na nossa vida, né? Uma separação de relacionamento ou o encontro de alguém, o conhecer alguém, são grandes viradas. Então, quando você for escrever uma história, você tem que planejar essas viradas ao longo da história de forma a surpreender o seu leitor. E alguém vai dizer assim, mas eu não escrevo para prender a atenção do leitor. Olha, toda história tem algum mistério. Se for as histórias de gênero, como essa história vai se resolver, para onde foi fulano de tal, quem matou fulano de tal. Se for uma história de um romance que não seja de gênero, provavelmente vai ser o que esse personagem vai descobrir, o que vai acontecer agora, o que esse personagem vai fazer. Então, enfim, sempre existem mistérios, sempre existem viradas acontecendo, eventos acontecendo na história. E quando você chegar ao final, surpreenda também. Não se entregue àquele final mais clichê de toda a ficção, que é o personagem acordar no final. Poxa, tudo que ele viveu foi mero sonho, foi um mero sonho. Gente, esse é um final muito preguiçoso. Por quê? Porque várias pessoas já usaram esse final. Isso já é uma coisa muito batida na ficção. E você pode ser original no seu final. Você pode terminar com uma grande frase de efeito. Você pode terminar com um diálogo inesperado. Você pode terminar com uma entrada de um personagem inesperado. Enfim, ou talvez você pode revelar todo o sentido do livro na última frase. Olha só que grande final. Então, surpreenda e capriche nos plot points e finais. Erro número 6. Referências e plágios. A dica mais velha de todos os escritores que você ouve, que você lê em entrevistas sobre como aprender a escrever é: leia muito, né? Todo mundo diz isso, leia muito, leia pra caramba. E eu até já brinquei dizendo que para você escrever uma página de ficção, você tem que ler pelo menos umas 1000. Óbvio que é um exagero, óbvio que é uma
brincadeira. Logo se percebe aqueles escritores que não têm muita bagagem de leitura, porque às vezes eles fazem coisas nos textos deles que eles acham que são tipo, meu, original, meu, que incrível. E na realidade 1000 pessoas já fizeram aquilo, vários escritores já fizeram aquilo, mas ele não tem leitura, ele não tem referência, ele não tem bagagem. E isso é muito prejudicial para a escrita de um autor. Então é necessário ler sim. Porém, tem outro problema. Tem aquela galera que não é que ela leu demais, mas ela leu alguns autores que são autores muito perigosos. Por que perigosos? Porque eles são autores que eles parece que penetram na nossa escrita, né? Parece que eles se infiltram na nossa escrita. E aí a gente vai escrever e passa a emular, né? Passa a meio que copiar sem querer o jeito deles de escrever, né? Isso acontece muito com escritores que têm uma escrita muito própria, tipo um Saramago, uma Clarice Lispector. Mas isso também acontece com escritores tipo Tolkien, né? Que tem um jeito de escrever muito descritivo, e aí o cara vai lá, o cara é fã de Tolkien, pô, Tolkien fez um maior sucesso sendo bem descritivo, vou ser bem descritivo. Não, gente, não faça isso. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas como é que eu vou descobrir o meu estilo? Muito simples mesmo. É muito simples de saber o que fazer, não o de fazer, certo? Então o que você tem que fazer? Escrever bastante, expor o seu texto a críticas, né? Ouvir a crítica dos outros, estudar técnica literária, né? Escrever bastante, escrever todo dia, ter o hábito de escrever, que é uma outra coisa que eu ensino num outro cursinho que a gente tem, que é o hábito de escrever. Escrever diariamente, e aí sim, isso vai surgir naturalmente, porque o que é o seu estilo? É uma soma tipo da sua personalidade, das suas referências, do seu contexto histórico. Tudo isso vai se somar num jeito único de você contar uma história. Por exemplo, né? Uma outra frase que eu gosto de falar é a seguinte, que talvez outra pessoa possa pensar uma história igual à sua, mas nenhuma outra pessoa no mundo pode contar uma história do jeito que você pode contar. E esse jeito é o seu estilo. E claro, tenha muitas referências, tenha muita bagagem de leitura e saiba quando usar essas referências, né? Por exemplo, escritores como o escritor Neil Gaiman é um cara que usa muitas referências. O Tarantino, que é um cineasta, usa muitas referências de outros filmes do cinema. E eles conseguem fazer isso de uma forma que não é plágio, né? Que é simplesmente referência. Então, estude bastante, leia bastante, assista bastante, que você com certeza vai escrever grandes obras. Erro número 7. Cenários. Tem gente que escreve uma história num cenário que ele nunca esteve. Por exemplo, o escritor brasileiro conta uma história que se passa nos Estados Unidos. Ele nunca esteve nos Estados Unidos. Ele nunca teve a sensação, o mergulho cultural de estar ali. E seja em qualquer outro país do mundo, né? E ele nem sequer, às vezes, deu o seu trabalho de dar uma pesquisadinha no Google Street View, que pode quebrar um galho para você. Então, gente, escrevam um pouco sobre o que vocês conhecem. É claro que vocês podem fantasiar, mas se for sobre um lugar que vocês não conhecem, pesquisem muito, pesquisem pra caramba. Uma vez eu fui escrever um conto e esse conto se passava numa viagem, uma viagem que eu já tinha feito, né? E eu não lembrava exatamente como é que era o trajeto, quais cidades que a gente passou. Então eu acabei fazendo o quê? Eu fiz todo o trajeto pelo Google Street View, eu vi placas, vi coisas que eu não ia lembrar de memória. E coloquei no meu texto. E não é só sobre cenários, lugares, mas também cenários culturais, que às vezes as pessoas escrevem coisas que elas não conhecem. Tipo o cara que vai escrever uma história que se passa na favela, mas ele não conhece ninguém que mora na favela. Ele nunca morou na favela, ele não conhece o jeito que as pessoas falam na favela, e ele quer contar uma história na favela. Não vai dar certo, não vai ficar bom. A não ser que você faça uma pesquisa muito boa, pesquise na internet, conheça alguém, vá até lá, veja como é o ambiente, seja na favela ou em qualquer outro lugar, né? Se insira naquele cenário culturalmente para poder escrever sobre ele. Então a dica aqui, pesquise muito ou escreva sobre aquilo que você já domina, aqueles cenários que você já conhece.
Oitavo erro, frases. Por que frases? Tem muita gente também que quer escrever uma frase usando várias palavras bonitas e tal, e no final das contas a palavra não diz nada, é pura ilusão. Ninguém se tornou clássico por usar palavras difíceis ou pouco usuais na língua portuguesa, ou seja, em qualquer outra língua. As pessoas se tornam clássicos porque a história que elas contam, elas tocam profundamente as outras. E para isso você não precisa usar palavras difíceis, fazer construções muito elaboradas. Talvez a construção sim, mas o que eu quero dizer é ficar enrolando, né? Ficar andando em círculos na sua frase. Diga o que você tem para dizer. Por isso, leia um pouco de poesia, leia alguns poemas, veja como os poetas dizem muita coisa com poucas palavras. E se você quer escrever uma ficção mais acessível para mais gente ler, escreva ela com frases curtas, porque isso torna a leitura mais palatável e você dificilmente vai se perder na escrita dessas frases, escrevendo uma coisa muito enrolada. A dica é: acabou de ler o texto? Leia ele em voz alta, que muitas coisas você vai corrigir, muitas coisas você vai sentir que estão muito enroladas, você pode dizer isso de um jeito mais fácil. Erro número 9, estamos quase acabando aqui. Erro número 9 são os adjetivos. O pessoal começa a escrever e enche o texto de adjetivos. Eu costumo brincar que são penduricalhos, são aquelas coisas que vai na árvore de Natal, né? Que às vezes a gente acha que enfeita, numa árvore de Natal enfeita, mas num texto fica só cheio de penduricalhos que poluem muito o texto. Então quando você for escrever, pense bem, será que eu preciso colocar esse adjetivo aqui? A gente, pela influência que a gente tem da cultura americana, ou às vezes aqueles escritores que só leram textos traduzidos do inglês, no inglês parece que os adjetivos soam melhor na frase. No português, se você enche de adjetivos, fica uma coisa meio estranha, que não diz nada. Por exemplo, em vez de dizer que a personagem era bela e deslumbrante, por que não descrever a personagem usando o que o outro personagem fala para ela? Ou por que não passar uma impressão que ela mesma tem de si mesma, usando uma metáfora, usando um símile? Exemplo, nosso grande escritor Machado de Assis, ele usou olhos de ressaca para descrever Capitu. O que são olhos de ressaca? Existem milhares de interpretações, mas é algo bonito, é algo poético, é algo literário. Outra coisa com relação ao adjetivo que as pessoas costumam errar no português é ficar o tempo inteiro colocando o adjetivo antes do substantivo. Ah, era um belo jovem de uma grande cidade. Ok, às vezes pode caber um adjetivo antes do substantivo, porém no português o usual, a forma mais comum, a forma mais alinhada com aquilo que as pessoas estão acostumadas é usar o substantivo seguido do adjetivo, Era um rapaz bonito, não um bonito rapaz, que era como seria no inglês, com adjetivo antes do substantivo. Erro número 10, os títulos das histórias. Eu deixei a coisa que a gente lê primeiro numa história por último, mas não foi de propósito. Bom, você já deve ter lido histórias que o título é A Caixa, O Cavalo, A Porta. Gente, esse tipo de título dá a impressão que o escritor é muito preguiçoso, que ele não se dispôs a dar o mesmo valor à sua escrita ao seu título, Se é que ele deu valor à sua escrita, se é que ele trabalhou na sua escrita. Mas se ele trabalhou na sua escrita, ele deve trabalhar também no título. Dizem que o escritor Ernest Hemingway, ele fazia listas de até 100 títulos para os seus contos, até encontrar aquele que meio que obrigar o leitor a ler sua história. Não por acaso ele é um dos escritores que mais tem títulos que chamam a atenção, livros que chamam a atenção pelos títulos. Ou até mesmo, digamos que você escreveu um romance, um conto, qualquer outro tipo de história, e você enviou para um concurso. Bom, quem sabe o avaliador daquele concurso vai ter a sua atenção chamada pelo título da sua história, pelo título do seu conto. Então capriche na sua história, capriche no título da sua história. Uma dica que eu costumo dar para as pessoas, que eu costumo até oferecer nas mentorias que eu ministro, é a seguinte: pense bem dentro do texto, olhe bem o seu texto para ver se você não tem alguma frase que você possa pensar no meio desse texto.
Não sei, uma frase que chama atenção, que pode dar um bom título. Muitas das vezes você encontra no seu próprio texto um bom título. Conclusão, você viu que esse curso é rápido, né? Diferente de outros cursos que eu tenho, que tem mais módulos, mais vídeos, mas esse é um cursinho rápido só para você conhecer a didática e a plataforma e também para você evitar aqueles erros que podem fazer você passar vergonha. Então, estude esses erros, assista de novo, aplique a sua escrita para você melhorar. E eu espero ver você nos próximos cursos. Afinal, você não vai perder a chance de continuar se desenvolvendo, não é mesmo? Valeu! Eu voltei só para te dizer mais uma coisa. Quem sabe, depois de ver tanta informação, depois de ver tanta coisa, quem sabe nova, quem sabe algumas coisas que você relembrou, você até ficou com uma coisa assim, com um sentimento de, poxa, tá, beleza, o que eu vou fazer agora para continuar me desenvolvendo, para continuar escrevendo? E deixa eu falar para você, quem sabe também você tem aquele sentimento que vários escritores têm, que é, poxa, quando você está escrevendo, depois que você leu o que você escreveu, poxa, será que o que eu estou escrevendo tem qualidade? Será que eu vou conseguir ser publicado com isso? Será que realmente está bom? Ou será que eu tenho talento para isso? Sempre fica aquela dúvida no ar. Provavelmente o que está faltando para você é um pouco mais de conhecimento de técnicas de escrita e o feedback de algum mentor, de alguém um pouco mais experiente que você sobre as coisas que você escreveu. E é por isso que eu vou te apresentar agora uma solução, né? Uma opção aí para você, que é o curso Como Escrever Contos 2.0. Mas aí, contos? Será que você quer escrever contos? Não quero escrever contos. Por que começar a escrever pelos contos? Que é uma coisa que eu sempre indico. Porque o conto, ele é uma escola. Como assim uma escola? Ele te ensina a dizer muitas coisas com poucas palavras. Ele te ensina a precisão, a concisão do seu texto. E por isso que o conto ele é tão importante e tão, eu diria que valorizante para você do ponto de vista de alguém que está começando a escrever ou de alguém que já está escrevendo. E nesse curso, que é o Como Escrever Contos 2.0, você vai ter videoaulas, você vai ter leituras complementares, você vai ter testes de fixação de conteúdos, você vai ter um grupo exclusivo do Facebook para tirar dúvidas comigo e para interagir com os outros alunos do curso, e você ainda, ao final do curso, vai escrever um conto que eu vou dar o feedback para você. Então olha só tudo que você vai ter. Daí você pode estar perguntando, né? Tá, mas quanto que eu vou ter que desembolsar num curso desses? Esse curso especialmente agora está com uma promoção astronômica, um desconto incrível, um desconto de Black Friday, que é, o valor do curso é R$ 247, mas ele está sendo vendido por R$ 97. Isso mesmo, uma parcela única de R$ 97. Dá para pagar? Dá para investir em você? Dá para você evoluir como escritor? Dá para você ganhar muito tempo, né, que você gastaria procurando, se desenvolvendo em pouco tempo? Eu acho que dá, não é mesmo? Então é isso aí, uma parcela única de R$ 97 para você ainda ter o feedback de um conto seu da minha parte, né? Eu vou falar o que você precisa melhorar, como melhorar, tá legal, não tá legal, né? Eu vou te sugerir caminhos. Esse curso, ele tem 100% de satisfação ou seu dinheiro de volta. O que isso quer dizer? Que em até 7 dias após você comprar o curso, se você achar que não é bom, não gostou, não curtiu, você pode pedir o reembolso do valor do curso. Então, você já fica aí mais seguro, mais tranquilo com relação a isso. Então agora está pronto para investir aí no seu futuro como escritor? Se você estiver, clica no botão que tem aí embaixo do vídeo, tá? A seguir no vídeo, que você vai ter acesso aí à página desse curso. Imagina, de 247 por R$ 97, mais de 60% de desconto. Você não vai querer perder esse desconto, certo? Então compre hoje mesmo, comece hoje mesmo, quem sabe se você pagar no cartão de crédito, você pode pagar até em 3 vezes, você já começa. Se você comprar no boleto, pagando o boleto no outro dia ou em 2 dias úteis, já confirma o pagamento, você já pode começar a estudar aí da sua casa. Beleza? Então agora sim, vejo você no próximo curso.